Olá, queridos irmãos e amigos, vocês que me assistem aí no nosso canal Conexão com a Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre a Palavra do nosso Deus. Algo que certamente vai nos edificar, vai nos ajudar a viver, principalmente nos dias que nós estamos, ok? Você está me acompanhando, certamente está compartilhando esses vídeos com outras pessoas para serem abençoadas, assim como você está sendo abençoado ou abençoada por meio dessa palavra. É uma palavra que diz respeito a mim e a você. E o título que eu quero escolher para falarmos neste momento é um título bem sugestivo. Presta atenção. Qual o antídoto para o vírus chamado pecado? Qual o antídoto para o vírus chamado pecado? Todos nós sabemos que no momento que nós estamos vivendo, a preocupação maior do universo não é somente a sua preocupação ou a minha, mas do universo. Todo ser humano, nesse momento, está preocupado, com medo, atemorizado, justamente por conta do vírus chamado Covid-19. Mas esse vírus, o Covid-19, ele tem uma capacidade tremenda de levar a pessoa a óbito. Desde que ele encontre um corpo desprotegido, um corpo que esteja vulnerável, ele se aloja e com muita facilidade, questão de horas, no mais tardar dias, ele leva a pessoa a óbito. Mas isso acontece e eu quero dizer para você que mesmo ele levando a óbito, ele não é o vencedor final da vida de muitas pessoas. Ele pode ser o vencedor final da vida de algumas pessoas, mas não de todas. Ele é um vírus que consegue dominar a pessoa, dominar aqueles que estão cuidando da pessoa, porque todos ficam ali a refém dele, todos ficam ali cuidando de uma pessoa por conta dele. Ele está mandando tanto em quem está entubado, vamos dizer assim, como nos médicos e a sua equipe que está cuidando daquela pessoa. É ele que dita as regras. Afinal de contas, ele já ditou. Mas, queridos, existe um vírus chamado pecado, que nós já nascemos com ele. Já carregamos esse vírus no nosso sangue. Inclusive o apóstolo Paulo disse, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta desse pecado, por conta desse vírus, todos os homens foram separados de Deus. E agora existe um grande abismo entre Deus e o homem, que é justamente o vírus chamado pecado. Mas o pecado é uma coisa que também tem remédio. Tem o antídoto, posso dizer assim, porque ele é um veneno, ele é fatal. Agora, qual a diferença entre o Covid-19 e o pecado? É que o Covid-19 ele consegue vencer a vida das pessoas fisicamente. E o pecado, se ele estiver alojado na vida da pessoa e a pessoa morrer por conta dele, vivendo com ele e por ele, a pessoa morre duas vezes. Morre fisicamente, assim como morre com o Covid, e morre espiritualmente. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Morre espiritualmente.
E Deus diz que ele não toma prazer na morte do homem que morre. Deus está dizendo com isso que ele não tem prazer na morte de uma pessoa que morreu para ele. Ou seja, uma vez morrendo espiritualmente, essa pessoa para Deus deixou de existir. Essa pessoa não irá morar com ele. Essa pessoa vai ficar separada de Deus para toda a eternidade. Mas eu quero te apresentar o remédio para essa situação. O apóstolo São João, na sua primeira carta, na Bíblia Sagrada, já no finzinho da Bíblia Sagrada, você vai encontrar 1 de João, capítulo de número 1, verso 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Para o Covid-19, ainda não tem nada comprovado que purifique o homem. Muitos jovens estão se levantando dessa situação por conta da sua robustez, por conta da imunidade alta do seu corpo. Mas aqui, no caso do vírus chamado pecado, não tem imunidade que dê jeito nisso a não ser o sangue de Jesus. Olha o que diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma vez purificados, estamos curados. Glória a Deus por isso, aleluia. Estamos curados. E dessa forma, nós temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com Deus. E chegando o momento de partirmos deste mundo, nós temos a certeza, a convicção de que iremos morar nos céus com Ele. Isso é uma palavra de conforto para você. Ao mesmo tempo, é uma palavra de advertência. Você que está do outro lado da linha, você que está do outro lado da história, que às vezes até você pensa: não, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu conheço, eu chamo por Ele, eu grito por Ele. Sim, tudo bem. Mas as práticas que nós fazemos muitas vezes não diz respeito a uma pessoa que vive com Deus, que tem comunhão com Deus. Porque é o nosso viver diário que vai dizer isso. É a prática de vida que vai dizer. Não é simplesmente dizer: eu creio em Deus. A palavra de Deus diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está dizendo com isso que nós honramos o nosso Deus com os nossos lábios, simplesmente, dos lábios para fora. Mas o nosso interior está distante dele. A nossa prática, o que nós conversamos, o que nós praticamos, o que nós vivemos, vai provar que nós não temos nenhuma comunhão e nem o conhecemos de verdade. Só sabemos o nome dele, mas não conhecemos. Então a palavra de Deus, ela é clara quando fala dessa forma para nós. Portanto, o texto sagrado nos anima a sermos imunes sobre esse terrível mal que se chama pecado. Certo? De acordo com o salmista, no Salmo de número 119, verso 9, ele diz: olha, como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. E ele mesmo responde: observando de acordo com a tua palavra. A purificação do jovem, do adulto, está na observação da palavra. A partir do momento que nós observamos a palavra e procuramos colocar em prática, então nós vamos nos purificando de todo esse pecado que tem atrapalhado a nossa vida, a nossa comunhão com o Pai Celestial. É assim que funciona. Precisamos entender que o mundo no qual estamos inseridos
vive mergulhado num charco de podridão, onde ninguém é de ninguém. E o pior, a depravação do gênero humano está andando na velocidade da luz. Por isso o salmista, ele buscou o entendimento diante da palavra de Deus. E olha o que diz no verso 10 do 119. De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha que coisa linda. Quando nós procuramos viver na presença de Deus, queridos, nós temos a preocupação de não nos desviar dos seus caminhos. Nos preocupamos para não pecar, não viver na vida de pecado, para que a gente não se desvie dos mandamentos do Senhor, dos seus ensinamentos. No verso 11 ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu faço uma pergunta para você. Você tem escondido a palavra do Senhor no seu coração? Você que diz que conhece Deus, muitas vezes quando nós estamos evangelizando, quando nós falamos do amor de Deus, muita gente diz para a gente: eu também tenho Deus no meu coração. Mas as práticas dizem que ele não tem. Você diz: eu tenho Deus, eu oro o Pai Nosso, eu rezo o Pai Nosso, eu rezo não sei quantas outras rezas. Querido amigo, querido irmão, o que nós precisamos é esconder a palavra de Deus no nosso coração. Quando ela está no nosso coração, ela ocupa o lugar das demais coisas. E a palavra de Deus diz que da nossa boca, dos nossos lábios, sai o que o nosso coração está cheio. Dá para você entender isso? Então, se você diz: eu tenho Deus, você fala com os lábios, mas daqui a alguns minutos, algo tira a tua paciência, algo mexe com o teu sistema e você agora explode de formas que muitos fazem aí, está provando de que o coração não está cheio de Deus. Porque se estivesse cheio de Deus, saía compaixão, amor, felicidade, louvores. E eu costumo dizer para alguns que dizem que tem Deus no seu coração, às vezes eu pergunto: você já leu a Bíblia quantas vezes essa semana? E muitas vezes a pessoa treme na base, porque nem sequer tem a Bíblia. Diz que conhece Deus, diz que tem Deus, mas não se preocupa com o que Deus tem para ele. O que Deus quer para a sua vida, as pessoas não têm essa preocupação. Então nós precisamos entender que do nosso coração sai, da nossa boca sai aquilo que está dentro do nosso coração. Esconder a palavra de Deus em nosso coração deve ser a coisa melhor que fazemos nessa terra. Porém, só esconder não parece ser a única coisa que precisamos. Na realidade, precisamos colocá-la em prática. Ainda no Salmo de número 119, versos 100 e 101, diz assim: sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os meus pés de todo caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Olha aí. O salmista, na sua idade jovem, ele disse: olha, eu sou mais entendido do que os velhos, sabe? Porque tenho guardado os teus preceitos. Então veja que o entendimento, a sabedoria que o homem tem, não é pelos muitos cursos que ele conseguiu, não é pela a sabedoria que ele adquiriu. Tudo isso ajuda ele nessa terra. Mas diante de Deus, o homem tem que ser sábio, tem que ter a sabedoria divina na sua inteligência, para que você saiba como proceder. Olha o que ele diz: sou mais entendido do que os velhos. Sabe por quê? Porque tenho guardado os teus preceitos. É isso que faz a diferença. É guardar a palavra de Deus. É reter os pés de todo o caminho mau, a fim de observar a palavra de Deus. Percebemos que, de acordo com o salmista, por mais que alguém seja inteligente ou tenha acumulado conhecimento,
nem sempre é uma pessoa sábia. E talvez você esteja enquadrado nisso aqui, nessa palavra. Não é o fato de você ter adquirido muitos conhecimentos, muitas situações que você já se encontrou, que você se saiu, eu sou sábio, eu sou uma pessoa. Não, nem sempre. Às vezes você tem uma idade avançada e você acha que isso aí te dá sabedoria suficiente para sobreviver. Quantas pessoas idosas tem aí que vivem como pessoas loucas, fazendo coisas que não devem, que nem todo jovem faz. Então aqui a palavra de Deus está chamando a nossa atenção, que não é a questão da idade, mas é a questão de ter Deus no seu coração, na sua vida. Retém os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Você precisa disso. A palavra de Deus nos anima a viver neste mundo como um corpo celeste para atrair a atenção das pessoas ao nosso derredor. Isso pelo fato de vivermos no meio de uma geração corrompida, cuja geração precisa se espelhar em alguém que esteja de acordo com a palavra de Deus, refletindo a luz bendita do amor de Deus. As pessoas hoje vivem assim, querendo se agarrar a alguém que tenha algo a oferecer. É aquele velho ditado, buscando árvore que dê sombra, árvore que lhe dê proteção e sombra. O apóstolo Paulo, ele nos desperta para isso, de acordo com a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz, olha, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre essa geração, resplandeceis como luminares no mundo, como astros no mundo. Nós precisamos disso. Essa deve ser a nossa posição. Sermos luz neste mundo. O mundo está em trevas, em densas trevas. E nós temos o dever, Deus nos criou com essa finalidade, para o seu louvor, para a sua glória, de glorificar o nome de Deus. Temos esse dever. Porque só assim o mundo vai nos ver como verdadeiros filhos de Deus. É isso, querido. Não tem segredo. Nós, como pessoas que já tomamos o antídoto contra esse vírus chamado pecado, nós temos o dever de brilhar, sermos luz por onde nós andamos, a fim de que as pessoas nos reconheçam como filhos de Deus, como amados do Senhor. É isso. Em Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, esta luz raiou. Então, aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, Jesus chegou como a luz do mundo e brilhou no meio desse povo, cujo povo nós hoje fazemos parte dele. E Jesus, ele quer brilhar através de você, através de mim. Agora, será que nós estamos refletindo essa luz bendita do amor? Será que nós estamos refletindo como um espelho limpo? Ou estamos como um espelho embaçado? Onde as pessoas olham para nós e não conseguem ver essa luz brilhando. Como é que está a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se você ainda não parou para pensar, eu gostaria que você fizesse isso. Veja quando você está diante de um espelho, todo manchado, todo sujo.
Você vai ver essas manchas como se estivessem em você. Mas quando ele está limpo, você vê o seu rosto nitidamente. Então, se as pessoas olham para nós e nós estamos como um espelho sujo, embaçado, elas não conseguem ver Jesus através de nós. Através de você, através de mim. Então nós precisamos tirar isso de nossas vidas. Dentro desse conceito, Jesus diz para nós, em Mateus 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Olha bem, vós sois a luz do mundo. E ele agora traz a ilustração de uma cidade que está sobre um monte. Todo mundo vê, à distância se vê. É como a torre de um templo. De longe você enxerga aquela torre. No meio da cidade tem aquelas torres e você consegue enxergar. Porque ela está na parte mais alta e ela também é mais alta do que os prédios, vamos dizer assim. Então ele quer dizer com isso que nós como luz não podemos estar escondidos, porque senão não vamos iluminar. Não podemos estar com o pavio fumegando, porque não vamos iluminar. Precisamos estar acesos e também com azeite suficiente para manter essa luz acesa. E esse azeite é Jesus, já que nós somos a luz. Temos muitos exemplos de homens de Deus que decidiram viver uma vida sem se deixar levar pelo desejo do mundo. A exemplo de Daniel, no capítulo 3, verso 4. E a exemplo de Daniel ainda no 3, verso 16, que eu não quero ler aqui, senão nós vamos passar muito tempo. Portanto, temos um outro que não se contaminou com as iguarias do rei, porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. Assim deve ser a posição de qualquer um que ama a Deus e os seus ensinamentos, de acordo com Daniel 1, verso de 8 a 9. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem lê esses versos, esse capítulo, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Mas eu quero só mostrar que Daniel, ele se manteve na posição. Ele não foi diferente de mim e de você. Ele encontrou os problemas, ele estava preso e ele precisava, de acordo com o decreto, ele tinha que se alimentar com as iguarias do rei para que ele ganhasse corpo, enfim. Ele disse, eu não vou me contaminar com isso. A decisão é minha, a decisão é sua, meu querido, de não se contaminar. O pecado, ele chegou, se instalou em nossa vida para nos matar e nos levar para um lugar fora da presença de Deus. Mas Jesus veio e derramou seu sangue, se deu para nos purificar, como diz o verso inicial. E eu pergunto, qual a decisão que você quer tomar nesse momento? De continuar pecando e achando que está tudo bem ou parar? Para que Deus te exalte e te coloque num lugar de destaque. O vírus Covid-19 está aí, acabando com tudo. E certamente você tem medo também. Mas o vírus do pecado é pior do que o Covid-19. Porque qualquer servo de Deus que for a óbito, vier a óbito, e ele estiver com Cristo Jesus no seu coração, ele tem a convicção de que o corpo dele está morrendo, mas o seu espírito passará a ter um encontro com Deus a partir daquele momento. E você? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Aí onde você responde, como muitos têm respondido, eu não sei e ninguém sabe.
Só que Jesus deixou para sabermos, certo? Ele diz que aquele que crê nele, de todo o seu coração, ainda que morra, viverá. E eu creio nessa palavra e vivo por essa palavra. E sei que quando o meu corpo tombar a terra fria, eu terei um encontro com Deus por meio de Cristo Jesus, que derramou seu sangue para me purificar de todo o meu pecado. Louvado seja Deus e que Deus te abençoe e te dê o entendimento necessário para você compreender essa palavra. Em nome de Jesus. Na próxima, eu te convido a me assistir novamente. Então, eu quero pedir a Deus que esteja cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando de todos os seus, cuidando das suas necessidades, para que você tenha, se ainda não teve, a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e saber a mesma coisa que está dizendo aqui. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Creia nisso e será salvo por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.